hoje na última mensagem da série sobre Davi, um homem seguindo e segundo o coração de Deus. Temos analisado algumas partes da vida de Davi. Não dá para analisar a vida de Davi toda, porque nós teríamos que investir muitos domingos, muito mais do que 5 domingos, para fazer isso. Então nós pegamos algumas partes mais dramáticas da vida de Davi e tiramos delas algumas lições importantes para a nossa vida. Falamos do chamado de Davi, falamos do pecado de Davi, falamos de algumas lutas, batalhas, desilusões, promessas. Fizemos uma série de mensagens a respeito desse que é considerado pela própria Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Quando você lê na Bíblia que Davi é o homem segundo o coração de Deus, você deve imaginar que a vida dele deve ser, no mínimo, interessante para ser estudada. Hoje nós vamos terminar com uma parte da história dele que eu acho importante para o tempo que nós vivemos e para o tipo de sociedade que nós temos que enfrentar como cristãos e cristãs todos os dias. Nós vamos falar hoje um pouco sobre reconhecimento e também um pouco sobre gratidão. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que nós vivemos uma época em que as pessoas cada vez mais são ingratas. Não apenas umas com as outras, mas é claro que são ingratas com Deus. Porque na sociedade em que nós vivemos hoje, é muito normal as pessoas viverem por si mesmas, para si mesmas, sem dar satisfação a ninguém, como se tudo que elas têm, como se tudo que elas recebem, fosse fruto única e exclusivamente do seu próprio esforço. Assim nós não reconhecemos mais algum tipo de bênção que nós recebemos de Deus, não reconhecemos gestos de carinho que nós recebemos da pessoa, de alguma pessoa. Por exemplo, quando foi a última vez que você recebeu de alguém um muito obrigado sincero? Porque uma coisa é você receber aquele obrigado que é apenas uma formalidade. Por exemplo, você dá passagem para alguém e a pessoa, obrigado. É aquele obrigado que você nota que a pessoa falou, apenas por falar, para não ficar chato, para que você não taxasse essa pessoa de mal educada. Quando foi a última vez que você sentiu de verdade que alguém estava grato a você por alguma coisa? Aquele muito obrigado que a pessoa lhe dá olhando nos olhos, sincero, reconhecimento, fruto de uma gratidão que ela tem por alguma coisa que você fez. Ou então, quando foi a última vez que você expressou isso para alguém? Quando foi a última vez que você agradeceu a alguém de coração? Isso é um exemplo simples, mas eu arrisco dizer que muitos de nós não saberíamos dizer quando foi a última vez que isso aconteceu. É simples dizer muito obrigado. É fácil. Por enquanto, não paga imposto. Por enquanto. Mas mesmo assim, poucas vezes nós fazemos isso e recebemos isso de maneira sincera. É claro que palavras como muito obrigado, carinho, gratidão, começam a ficar escassos nesse mundo que nós vivemos. Principalmente porque geralmente nós somos tratados nos lugares onde nós vamos, no nosso trabalho, na escola, como um número, como um simples número e uma peça numa engrenagem muito maior. Isso inclusive se reflete até mesmo na religião, porque, deixa eu contar um segredo para vocês. Se você vai num congresso de pastores, qual você acha que é a pergunta que um pastor mais ouve de outros pastores? Você consegue arriscar? Qual é a pergunta que um pastor mais ouve de outros pastores? Alguém quer arriscar? Quantos membros tem a sua igreja? Porque isso mede o sucesso ministerial de alguém. Não importa, por exemplo, se essas pessoas que estão lá são bons cristãos ou não. Importa assim, se você tem um cara que é pastor de uma igreja de 50 membros, bom, 50. Se você ouve outro cara falando, não, minha igreja tem 500. Poxa, 500. Se o cara responde que a igreja dele tem 1000 membros, ele começa a ser visto como um bom pastor, apenas pelo fato de um número, mas um número que no fundo, não significa tanta coisa, porque não expressa a real qualidade que
ninguém diante de Deus. Mas muitas vezes nós somos tratados como um número. Tanto é que, para facilitar, inclusive na escola, inclusive tem gente aqui que sabe o RA de cor, não sabe? Quem aqui ainda se lembra do RA? Registro acadêmico. É um número. Você não tem mais um nome, você tem um registro. Não importa quem você é, importa o número que identifica você. Você é um número. E a partir do momento em que você é um número expressa quantidade, algo que mostra o quanto você vale ou o quanto você não vale. Número. Numa sociedade assim, não espere gratidão, não espere carinho, não espere calor humano. Dizem por aí que o brasileiro é um povo muito mais caloroso do que outros povos. Quem já foi para o exterior sabe que isso é verdade. Mas nós, como brasileiros, podemos dizer uma coisa sobre nós: o nosso calor humano esfriou muito nos últimos tempos. Quem é aqui de Piracicaba há de reconhecer que o povo piracicabano já foi mais hospitaleiro. Nós já fomos mais hospitaleiros. Eu moro num edifício e é muito normal você entrar no elevador e a pessoa simplesmente não olhar para você. Tem algumas pessoas aqui que moram no mesmo edifício. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a pessoa entra no elevador, você espera um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a pessoa ela olha para o chão, encara o chão e ela cruza o braço para justamente mostrar o quanto ela está fechada para você e fica ali. Você pensa, será que a pessoa não está bem? Aconteceu algo em Piracicaba que eu assisti agora à tarde. Não sei quantos sabem do que aconteceu ali naqueles prédios que estão sendo construídos perto da faculdade de Anhanguera. Eu estava no Facebook, era umas 4h30, aí alguém postou uma foto de um cara na ponta de um guindaste, e eu olhei para aquela foto e falei, peraí, eu sei onde é esse lugar. Eu olhei para a janela do meu escritório e eu vi que era exatamente naqueles prédios que estão construindo perto da faculdade de Anhanguera, tem um guindaste enorme, e alguém inventou de subir no guindaste e ficar lá na ponta. E ficou naquele se mata ou não se mata, e claro que virou atração. Aquela coisa assim, será que pula, será que não pula? O pessoal já com o celular pronto para filmar. Inclusive, se você quiser, já tem vídeo no YouTube sobre o caso, porque ele pulou. Para quem não sabe, mas está informado, ele pulou. Pulou por volta das 6h15 e virou atração. Nós vemos uma sociedade que alguém na ponta de um guindaste, prestes a se matar, é uma atração. Que a gente vai falar nos próximos 2 dias, e daqui a pouco tem uma outra atração. Numa sociedade assim, carinho, agradecimento, calor humano, não é nada. Na religião, muitos se relacionam com Deus imaginando que Deus é um capataz e que nós somos apenas mais um número nesse grande mundo que Ele domina. Ele olha para a gente apenas como mais um. Porém, essa história e a história da graça nos mostram um ângulo diferente da gratidão, do carinho, do reconhecimento. A gente vai ler uma história que começa drástica e depois ela se desenrola de uma maneira muito bonita. Eu gostaria que você me acompanhasse. A Bíblia diz o seguinte: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, Ziclag era uma cidade onde Davi e os seus mais fiéis soldados tinham os seus familiares. No 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, mulheres, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Esse é o típico momento em que a pergunta onde estava Deus é feita. Você volta para a sua cidade, onde você deixou toda a sua família, onde você deixou esposa, filhos, pai, mãe, tudo que você tinha, e já de longe você avista fumaça. Não é um bom sinal.
Você corre e conforme você vai chegando àquela cidade, você vai sentindo o estômago embrulhar, porque você nota que aquilo que você imaginava como sendo o pior possível aconteceu. A cidade foi queimada, a cidade foi destruída e todos os seus parentes foram levados cativos, inclusive mulheres e crianças. Quando você chega numa situação como essa, você deve imaginar, peraí, onde é que estava Deus? No entanto, sempre na Bíblia que nós nos encontramos com alguma situação como essa, a Bíblia nunca para explicar ou tentar explicar onde estava Deus. Essa é uma resposta que você não tem na Bíblia, por um motivo muito simples. Na Bíblia sempre está pressuposto que Deus está lá. Não importa se o que aconteceu é aparentemente bom ou aparentemente ruim. O grande desafio, inclusive, de homens e mulheres de Deus, é conseguir enxergar a presença de Deus e a ação de Deus em todos os momentos da nossa vida. Claro que nós somos seres humanos normais, então nós conseguimos ver Deus e agradecer a Deus quando nós ganhamos na Mega Sena. Quando você recebe um bilhete premiado, você agradece a Deus por isso. Quando você termina o dia e os filhos estão com saúde, você agradece a Deus por isso. Mas de repente a vida dá uma reviravolta, você está na beira da cama de um hospital, e aí? Nesses momentos é que a Bíblia faz a seguinte pergunta para mim e para você: nós servimos a Deus por aquilo que Ele dá, ou nós servimos a Deus pelo simples fato de Ele ser Deus? Porque se nós servimos a Deus por aquilo que Ele dá, nós passamos a ser, de certa forma, interesseiros. Seria a mesma coisa de nós nos relacionarmos com algum familiar, porque esse familiar pode nos dar alguma coisa. Significa dizer que nós nos relacionamos com o nosso pai, enquanto o nosso pai pode dar uma boa mesada para a gente. Mas a partir do momento em que ele perder as forças, que ele perdeu o dinheiro, a gente simplesmente o joga em um canto qualquer e finge que ele nem era o nosso pai, que a gente nem gostava muito dele. Esse é o momento em que Davi e seus homens estão diante de uma encruzilhada do tipo: vocês agora vão reagir de que forma? Vocês vão culpar a Deus de algo que está acontecendo, ou vão assumir uma postura de lutar para reverter essa situação diante da qual vocês estão? A Bíblia diz o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Quem era o líder da história? Davi. Quem leva a culpa? Davi é o Tite da história. Não importa se tem corpo mole ou se não tem corpo mole, alguém tem que levar a culpa. Geralmente se leva a culpa quem está na frente. Geralmente leva a culpa quem é o líder. Acontece que, não sei se você notou, está no inconsciente humano que o líder da coisa toda é Deus. O que significa dizer que nós naturalmente agimos como os homens de Davi agiram quando viram a cidade incendiada. Vamos ser práticos nessa história. Que culpa Davi tinha? Nenhuma. Porque inclusive, se a gente olha para a história, Davi também é vítima, porque uma informação importante que consta no texto é: parentes de Davi, familiares de Davi também foram levados cativos. Mas não adianta, o ser humano sempre tem a necessidade de culpar alguém, como se o fato de culpar alguém aliviasse de certa forma a dor que nós sentimos. No entanto, o texto traz uma informação importante sobre Davi. Davi fortaleceu-se no Senhor. Sempre diante de situações, limites da vida, você tem duas opções: procurar um culpado e formar nesse culpado um fantasma que vai atormentar você para o resto da vida. Ou então fortalecer-se em Deus para tentar reverter com a ajuda dele uma situação que parece impossível de ser revertida. Em todas as situações da vida, nós somos confrontados com essas possibilidades. Você já deve ter culpado alguém. Você já deve ter se culpado de algumas situações. Mas você já deve ter notado que isso não resolveu absolutamente nada. O texto diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor.
se nós não aprendemos a nos fortalecer no Senhor, nós vamos ter que ficar sempre culpando alguém. Para mim, a história clássica de culpar alguém é a história de Adão e Eva, com aquele casal sem vergonha no paraíso. A Bíblia diz que em Gênesis 2, Adão ficou muito feliz porque viu Eva. Adão teve a reação que qualquer homem teria. Eu gosto de contar essa história, porque essa história é muito real. Adão está pelado, ele acorda com uma mulher pelada do lado dele. Quando você vai para Gênesis 2, ele diz: agora sim. Agora sim. Que é uma coisa que todos nós homens aqui, a gente olha para vocês e fala: realmente. Agora sim. Eva, bonitona, cheirosinha, pele sedosa e macia, cabelos Revlon, aquela coisa maravilhosa. E eles passam a viver um romance. Eles se amam. Deus disse para eles assim, olha, quando o próprio Deus disse: cresçam e multipliquem-se. Como é que se faz isso? Deus cria um homem e uma mulher nus, coloca eles juntos e diz para eles assim: crescer e multiplicai-vos. Se você aperta a tecla SAP, ela fica meio que proibida para menores. Porque o que Deus falou assim, aproveitando aí a situação, aproveitando que, beleza, vamos lá. Adão até aquele momento nunca tinha visto aquele negócio na frente. Ele já tinha visto que os animais tinham os seus pares. Aí Deus, ele olha para Eva e fala assim: minha filha, foi Deus que mandou. Se quiser desobedecer a Deus, obedeça. Como Eva não tinha pecado, não tinha esse negócio de dor de cabeça, TPM, RPM, GPS, não tinha nada dessas 3 letras que atrapalham o desenvolvimento humano desde então. Então eles cresceram e multiplicaram-se. Eles viviam uma história linda de amor. Porém Deus tinha dito para eles: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. A única coisa que eles tinham que evitar, eles comeram. Logo depois, a Bíblia diz que Deus vai procurar os dois, porque eles ficaram com vergonha e se esconderam de Deus. Aí Deus chega para Adão e diz: Adão, onde é que você está? Aí Adão aparece e Deus pergunta para Adão: por que você se escondeu? Pergunta totalmente irônica de Deus. Aí Adão diz assim: Senhor, a mulher que o Senhor deu para mim pegou do fruto e eu comi. O que ele fez? Culpou e pior, ele culpa a mulher e Deus. Porque ele diz: a mulher que o Senhor deu, porque se o Senhor não tivesse dado a mulher, não tinha acontecido isso. Aí então Deus entra no jogo e olha para Eva e diz: você não tem nada a dizer, minha filha? O que Eva fala? Serpente. A cobra falou, me ludibriou e eu comi. Aí Deus olhou para a serpente. Bom, a serpente não fala, levou a grande parte da culpa da sem vergonhice humana desde então. Seres humanos têm a tendência, desde Gênesis, a culpar alguém pelos seus próprios erros e suas próprias falhas. Ao invés de fortalecer-se em Deus, reconhecer suas limitações e dizer: Senhor, cuida de nós, cuida da minha vida, porque nós não temos capacidade de reagir diante das grandes e difíceis situações da vida. O texto continua dizendo: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Lembre-se que entre ouvir a voz dos descontentes e a voz de Deus, faça sempre a opção correta. Entre ouvir a voz daqueles que estão descontentes e querendo apedrejar você e ouvir a voz de Deus, faça sempre a opção por ouvir a voz de Deus. Na sociedade em que nós vivemos, a voz dos descontentes que gostam de espetáculo e que, como nós cantamos, torcem para assistir uma desgraça, sempre vão estar filmando e dizendo para você: pula, pula, gere um espetáculo para saciar a nossa insignificância de uma vida mesquinha. Aqueles que querem andar corretamente sempre vão buscar a instrução de Deus e ouvir a voz de Deus para tomar as verdadeiras e reais atitudes na vida. Olha o que o texto diz que acontece então. Davi e os 600 homens que estavam com ele
foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Nós temos uma foto no local onde esse pessoal ficou descansando. Eu gostaria que você guardasse essa informação. A gente vai mostrar o local onde 200 homens de Davi ficaram descansando porque não aguentavam mais caminhar. Era uma caminhada árdua de Ziclag até onde pressupostamente os amalequitas estavam. Eles estavam caminhando há dias, não tinham muita comida, não tinham muito provimento, e aí dos 600 homens de Davi, 200 simplesmente dizem para Davi: nós não conseguimos mais caminhar. Então Davi perde 200 desses homens que ficam exatamente no lugar que nós vamos mostrar para você agora. Pedi para apagar as luzes, por favor. Esse é exatamente o local. Pode apagar outra, por favor. Esse é o local onde os homens, 200 homens de Davi, ficam descansando nesse que é o ribeiro de Besor, onde mais ou menos você tem hoje essa imagem. Nós temos uma imagem de cima para ajudar você a localizar. Mais ou menos nesse lugar onde 200 guerreiros de Davi simplesmente ficam parados porque não tem condições físicas de continuar a caminhada, enquanto outros 400 vão ao encalço dos inimigos para tentar libertar os seus familiares. Eu gostaria que você se lembrasse desses que ficaram cansados, que pararam a caminhada, porque eles vão ser muito importantes no final da história que nós vamos contar hoje, ok? Não se esqueça, porque eles vão sumir de cena, eles não vão para a batalha, eles simplesmente vão ficar acampados, cuidando da bagagem do pessoal, dos 400 que vão enfrentar os inimigos daqui a pouco. Não se esqueça desses caras. Uma pergunta que eu quero fazer para você: esses 200 estavam cansados, e os outros não estavam? O que você acha? Todos estavam cansados. 600 homens caminhando há dias, sem alimentação suficiente, debaixo de um estresse absurdo, com a possibilidade de terem perdido toda a sua família. Todos estão cansados. No entanto, 200 chegam para Davi e dizem: Davi, não dá mais, nós não aguentamos mais. Porém, 400 ainda vão arriscar a sua vida na frente de batalha. Vamos continuar? Pode acender a luz, por favor. Encontraram o egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Lembre-se que o egípcio, para o povo judeu, sempre é o inimigo número 1. É como se nós estivéssemos caminhando e achássemos um argentino. Não tem nenhum argentino aqui, né? Não. Mais ou menos isso. Está caminhando e vê o Maradona. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois esse egípcio tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde vem? Olha que interessante. Ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. E olha quem é esse cara. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Olha a chance de vingança que Deus está dando. Só que a história bíblica mostra que pessoas que não têm o coração do que Deus está fazendo correm o sério risco de meter a mão pelos pés. Porque qualquer pessoa em sã consciência, quando descobre, o cara está dizendo: olha, nós acabamos de incendiar a cidade de Ziclag. Peraí, esse é o cara que acabou de invadir a minha cidade, incendiou a minha cidade, pode ter matado a minha família. O que você faz com ele? Diz aí, vamos ser sinceros, vai. Nessa hora você faz o quê? Veja que o povo tinha acabado de fazer antes de saber a informação de quem ele era. Deram comida para ele. Se fosse eu, já enfiava o dedo na goela dele e mandava vomitar. Vomita tudo agora. Pode devolver tudo. O que você faria? Falando sério, vai. Esqueça que nós estamos no ambiente cristão. Vamos dar vazão a quem nós somos de verdade. Vai, o que você faria? Não, no mínimo uns tapas. Põe uma camisa da mancha nele e solta na roda da gaviões. Fala: fica aí, meu filho, fica aí. Vamos
vamos ver o que acontece. Sei lá, alguma coisa você faz, ressuscita a sogra dele, você faz tudo de pior que possa acontecer para a vida daquele homem. Você está diante de alguém que acabou de confessar que está com fogo na sua cidade, e diante de alguém que você deu água, comida, e imagina aquele pessoal, 400 homens enraivecidos, já juntou uma galera, já apareceu gente com taco de beisebol, tocha, soco inglês, já tiraram 3 oitanos, eu mato, aí um pessoal segurando, se não segurar eu mato, aquela coisa assim, aí você solta, ele não faz nada, me segura, virou um pandemônio aquilo. Muitos matariam esse cara. Muitos jamais dariam um pedaço de pão para esse cara. Você o alimenta e depois descobre que ele havia saqueado a sua casa. Porém o texto mostra que sempre que seres humanos tomam para si a vingança que deve ser única e exclusivamente de Deus, eles perdem grandes oportunidades na vida. Davi era um cara que conhecia Deus e sabia a forma que Deus agia na história. Ele não se vinga daquele cara do tipo, vamos matar esse cara então, saqueou a minha cidade, vou matar você, para que você aprenda a não fazer isso. Davi conhecia Deus e sabia que Deus é o Senhor de toda a história. Davi sabia muito bem que Deus sabe o que faz, que Deus tem planos muito bem estabelecidos. Davi na hora tem uma ideia, porque eles estão perseguindo esses caras, mas uma informação importante, que o texto não deixa claro, mas que agora a gente descobre. Eles sabiam para que direção esses caras tinham fugido? Não. Eles estão assim, vamos atrás. Para que lado? Para o lado que der. A gente não sabe para onde eles fugiram. Olha o que o texto diz a seguir. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? A maioria de nós iria ter a ideia de perguntar para o cara onde é que eles estavam, depois que mataram o cara. Meia hora depois, assim, mas será que se a gente não perguntasse para ele onde eles estavam? Traz alguém aqui para ressuscitar o homem. Nossa, né, Tita? A gente devia mesmo ter perguntado antes. Sempre tem uma Tita na família. Eu falei, sabe, a tia Tata, tia Tata também sempre tem. Ele respondeu para Davi, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei até eles. É engraçado porque quem é que deixou esse egípcio no caminho? Foi Deus, como uma válvula de escape e de salvação para esses caras. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado na terra dos filisteus e de Judá. Você teria atacado na hora, não teria? Davi não fez isso. Davi não é movido pela vingança, ele é movido pela razão. Geralmente uma pessoa que está com nível alcoólico lá em cima, ela assim, ela tem medo de morrer, mas já não tem tanto medo assim. Você concorda comigo? Você já leu isso no livro? Já viu isso? Há periódicos que falam sobre isso, aquela coisa assim. Todo sentimento humano fica exacerbado. Por exemplo, tem o tipo bêbado que chora. Ele chora. Tem o bêbado que fica amoroso. Ele abraça você, põe o seu ouvido no coração dele e diz, olha, meu coração está batendo no seu nome. Já viu isso? Davi é um cara que conhece o ser humano e conhece Deus. Depois de um bom porre, vem um bom sono. E depois do bom porre, bom sono, sem que envolve gotas preciosas, o que é que vem? Você já tentou correr de ressaca? Você já tentou correr de ressaca? O coração não bate na cabeça, o mundo bate na cabeça. Você não consegue fazer isso. Imagina você tendo que desembainhar uma espada e fazendo movimentos circulares rápidos. A hora que o cara tira a espada, ele faz assim. Um sino toca na cabeça. Davi sabe disso. Vamos atacar esses caras. Não. Vamos esperar. A Bíblia diz que Davi os atacou no dia seguinte. Desde quando? Desde o amanhecer. Davi sabe como é que os caras iam estar.
Esses caras iam dar um caco. Já imagina só, você dormiu, bêbado, suando igual um porco, igual um cachaço. Acabou de dormir, toca uma corda. Aquilo já mata você. Levanta. Já era. Davi sabia disso. Geralmente pessoas que não sabem esperar em Deus perdem as grandes e reais oportunidades. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e por isso. O pessoal foi esperto, assim. Já viu um camelo, já montou e foi embora. Para onde, meu filho? Então tem a Malequita com o camelo, até, se você, sei lá, estrada para Saltinho, de repente você estava com a Malequita no camelo. Eles estão até hoje correndo. Tem gente perdida, tem a Malequita no meio de canavial, tem para tudo quanto é canto, até hoje. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, porque, como a gente já disse alguma vez aqui, várias vezes, Davi sempre foi adepto de um bom churrasco. Ele pega rebanho, imagina, era picanha, costela, maminha, fraldinha, pessoal jogando carne para cima, era uma festa. Seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre sabe a hora certa para falar, responder, agir e reagir. O homem de Deus e a mulher de Deus não é movido pela emoção. É por isso que é muito perigoso quando você, no ambiente religioso, por exemplo, responde a um apelo. Porque, para quem não sabe, apelo em igreja é assim: a gente não tem. Tipo o nosso. Sabe fazer uma musiquinha? Tipo, musiquinha de apelo? Fez muito isso, fez muito. Eu estou fingindo, porque ele pediu para que eu fingisse. Faz uma musiquinha de apelo. Aquelas bem melosas, que é de chorar mesmo. A gente pode ver, a gente não está no ambiente aqui propício a apelo, a gente está brincando aqui, dando risada. De repente. Você já sentiu que mudou o clima? Eu estou sentindo que Deus está tocando no seu coração, sabe? Tem umas coisas assim que é legal de fazer. Vamos continuar. Se você quer gerar, inclusive, uma frenesia espiritual, você finge nessa hora que você é tocado pelo Espírito. Funciona, assim. Inclusive, tinha preparado algo para falar aqui. Mas Deus tocou meu coração para outra coisa. Então, quer saber? Vou falar o que o Espírito, nessa hora, pessoa, cara, essa página aqui eu já falei isso, né? Não vai precisar mais, o senhor fez certo. Peraí. Não, porque eu esqueci. Mas o cara rasga a folha. Nessa hora, inclusive, é a hora que você escuta assim, que o pessoal, eles não ficam igual vocês, assim, sem espiritualidade nenhuma. Eles ficam em silêncio, aí você escuta assim. A hora que você escuta o primeiro choro, porque assim como o riso, o choro é contagioso. Porque você vê alguém chorando, você nem sabe quem que está chorando. Você já chora, por que você chorou assim? Você não tem como não chorar, você vê alguém chorar? Você não tem isso? Fala a verdade, não tem isso? Isso é doença, mas a gente tem, fazer o quê? A gente nem sabe quem está chorando, às vezes você chorou, porque sei lá. A pessoa chora de nota velha. Você morreu. Você morreu. Se você é movido pela emoção, nessa hora, sem nada acontecer, você está entregando tudo que tem. Se eu falar para você assim, gente, esse momento que Deus está nos chamando para consagrar a vida e para dizer que a gente nunca mais vai pecar. Se você nunca mais vai pecar, vem aqui. Vem aqui, eu quero orar com você.
Aí, essa hora, assim, nessa hora o importante é que o mundo levante. Porque é igual o bailinho que a gente fazia na área de alguém. E que sempre alguém primeiro a dançar e puxava a fila, depois ficava fácil de dançar. Que música é essa? Olha, não precisa ser nada, não precisa ser uma música. Isso aqui, por exemplo, fim de filme. Você não chora pela cena, porque você sabe que são atores, mas é a música. Música não sei. A não ser que seja o Kennedy tocando, porque nem ninguém chora naquela porcaria. Nem Kennedy nem os bolivianos da praça, porque daí ninguém merece aquilo também. Se você for movido pela emoção e não pela razão, notou como o ambiente mudou? É a mesma coisa, só que sem música. Se eu falar agora para você assim, viu? Vem entregar a vida aqui e fala que para você prometer que nunca mais vai pecar. Eu falo, eu não. Não está tocando música. Sim, música eu não vou. Davi é um cara que não é movido pela emoção. Nem quando ele está lá em cima, nem quando está embaixo. Porque esse mesmo pessoal que está dizendo, esses são os despojos de Davi, era o pessoal que estava querendo fazer o que com ele? Era pouco? Matar, linchar ele, apedrejar o cara. Ele não é movido por isso. Ele não é movido pela emoção. Ele ouve a voz de Deus e sabe que a voz de Deus é que dá razão às coisas. Aí o texto continua. Vamos voltar para o ribeiro, porque agora tem uma conta para acertar. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi o saudou. Deixa eu fazer uma pergunta, o que você faria? O que você diria nessa hora? Os 200 caras ficaram lá, cuidando da mala, das coisas que o pessoal estava carregando. 400 foram lá dar a cara. E agora? E agora? Como é que se age 200 homens que estavam exaustos demais para ir para a batalha? O texto diz assim: mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que eles não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher, seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. A Bíblia diz que quem não queria repartir? Maus e vadios. Será que Deus acabou de nos chamar de maus e vadios? Se você acabou de dizer no seu coração: eu ferraria com esses caras, a Bíblia acabou de chamar você de mau e vadio. Na Bíblia, pessoas que recebem algo de Deus são proibidas de não repartir o que receberam. Proibidas. Isso se tornou um decreto em Israel. Se Deus lhe dá alguma coisa, você fica proibido de não repartir aquilo que Deus lhe deu. Aqueles homens ficaram lá porque estavam tremendamente exaustos. Eles não tinham mais forças. Na igreja, há sempre aqueles que estão exaustos. Sempre. Pelas mais diversas situações. Você tem que analisar que numa igreja
como a nossa, que não é uma igreja grande, nesse local, nessa noite, gente que está nos ouvindo pela internet, há gente exausta, que não tem como caminhar. Não tem. Não porque não quer, porque não consegue. Não dá. Há gente afundada nos piores pecados e que precisam de ajuda. Há famílias sendo despedaçadas, para as quais nós bem poderíamos orar e dizer: mas também, do jeito que fazem, mas precisam reaprender a vida familiar diante de Deus e precisam de ajuda para isso. Precisam que aqueles 400 que tinham forças para lutar e venceram a batalha, voltem e repartam com ele o que conquistaram. Se você tem algo da parte de Deus, se você recebeu algo da parte de Deus, o convite que a Bíblia faz para você é: reparta isso com aqueles que não têm forças para lutar. É indigno quando nós não repartimos as coisas boas que nós temos. É indigno, a Bíblia chama de maus e vadios aqueles que não querem compartilhar coisas que não foram eles que conquistaram, mas sim Deus que deu para cada um de nós. Há muita gente que já sentou nessas arquibancadas, que sentou aqui na mesma condição desses homens que estavam no Ribeiro de Besor, clamando por alguém que vá à batalha por eles e tragam os despojos para serem repartidos para que a vida possa continuar. E muitas vezes na história da igreja, aqueles que vão para a batalha, que voltam com forças recobradas, fecham as mãos, não abrem as mãos para o próximo e não compartilham aquilo que Deus dá. Isso é indigno. A Bíblia chama homens e mulheres que fazem isso de homens e mulheres maus e vadios. Assim, o reconhecimento da graça de Deus é imprescindível em qualquer comunidade cristã. Reconhecer que aquilo que nós temos e somos, não temos e somos porque nós somos bons, mas porque Deus tem misericórdia de nós. Porque Deus nos dá aquilo que nós temos, não porque nós conquistamos. Vive-se hoje na sociedade e também consequentemente na igreja um ufanismo idiota, besta, do tipo: vai e conquiste, vai e consiga. Mas nós precisamos reconhecer que nós não temos condição de conquistar absolutamente nada se a graça de Deus não estiver conosco, se Deus não estiver nos abençoando. Se Deus não colocasse aquele egípcio no caminho desses homens, jamais eles reencontrariam os seus familiares. Jamais. Foi a intervenção de Deus que deu a eles a capacidade de trazer de volta tudo o que eles reconquistaram. Que direito eles têm de não repartir isso? Na história da igreja, sempre haverá aqueles que são fracos, aqueles que pecam mais, e pecam aquilo que nós chamamos de pecados mais absurdos. São aqueles que nós encontraremos nos ribeiros da vida e teremos o desejo de dizer: você é covarde, você devia ter se levantado, ter lutado. Mas são aqueles para os quais Deus olha e quer manifestar a graça dele e nos colocar no caminho desses homens e mulheres para demonstrar o amor e a misericórdia. É por isso que nós cremos numa comunidade em que as pessoas que chegam derrotadas e abatidas não chegam para serem julgadas, mas para serem amadas. Amadas. Porque a pergunta que nós temos que fazer é: será que um dia nós não teremos que chegar para alguém e dizer: eu não aguento mais? Eu não aguento mais. Todas as vezes que eu recebo um e-mail de alguém dizendo: eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. Todas as vezes que eu ouço alguém na minha frente dizer: eu estou a ponto de desistir, a minha tendência natural é olhar para essa pessoa e dizer: como é que você pode ter tão pouca fé assim? Mas eu, diante do Evangelho e reconhecendo quem eu sou sou convidado a olhar para essa pessoa e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu posso ser o próximo. A Bíblia diz: aquele que está em pé, tome muito cuidado para que não caia. Nós não somos chamados ao orgulho. Nós não somos chamados a olhar para alguém na ponta de um guindaste e pensar: será que alguém está filmando para a gente ver no YouTube depois?
nós não somos. Não somos aqueles que foram chamados a ver a desgraça humana como um espetáculo triste, deprimente, melancólico, miserável. Nós somos aqueles que são chamados a receber de Deus grandes coisas que Deus tem dado para mim e para você, e repartir isso com uma humanidade sedenta e faminta. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram, Deus resolveu mandar Jesus para consertar a besteira que nós fizemos. Nós estávamos completamente desconectados de Deus. Deus sabia que nós não tínhamos como reverter a situação. Deus, como nos ama, mandou o próprio Filho dele para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que o pecado, que a consequência do pecado é a morte. Era um trato que Deus tinha feito com o ser humano. Se você pecar, você morre. Combinado? Combinado. Deus é justo. Ele sempre cumpre com qualquer trato que ele faz. O ser humano morreu. Só que Deus sabia que nós, seres humanos, não tínhamos como consertar a nossa história. É por isso que ele manda um ser humano perfeito chamado Jesus para morrer em nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado. A Bíblia diz que todo o nosso pecado foi lançado sobre ele. É como se a ira de Deus, que devia ser lançada sobre nós, fosse toda lançada sobre ele. A Bíblia diz, de uma forma muito forte, que a ira de Deus foi satisfeita em Jesus. É por isso que o próprio Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me abandonaste? É o momento em que Deus coloca sobre ele todo o nosso pecado. Isso é que a Bíblia chama de sacrifício perfeito. Alguém perfeito, sem pecado, morrendo no lugar para pagar o preço que nós deveríamos ter pago. A maior prova de que o sacrifício de Jesus é perfeito está na ressurreição. Porque quando Jesus ressuscita, é a vitória sobre a morte. Se o salário do pecado, se a consequência do pecado é a morte, se o preço foi pago, não há mais morte. Jesus ressuscita. E o convite que ele faz para mim e para você é que nós vivamos em submissão a ele, no reconhecimento desse senhorio dele sobre a nossa vida. Assim, a gratidão a Deus nos faz reconhecer que todos somos indignos e não merecedores de algo bom. Todos. Seja você pastor, engenheiro, médico, estudante, seja você quem for. Nós não estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque não merecemos. E fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus na cruz. A Bíblia apenas diz para mim e para você: repartam isso. Compartilhem isso. No local onde você trabalha, na sua escola, na sua família, na sua igreja. Porque cá entre nós, poucos lugares precisam tanto desse evangelho libertador como igrejas. Chega desse negócio de sair de uma comunidade cristã achando que você não tem solução e que você precisa fazer campanhas e mais campanhas e mais campanhas para Deus abençoar a sua vida. Deus não precisa de campanha, porque todo o sacrifício já foi feito na cruz. Não é preciso mais nada. Nada. Deus resolveu se agradar de mim e de você por causa de Jesus. É por isso que na cruz eu reconheço que a minha vida pode ser diferente. É por isso que na cruz eu reconheço que o meu casamento pode ser diferente. É por isso que na cruz eu reconheço que o meu trabalho pode ser diferente. É por isso que na cruz eu reconheço que a minha igreja pode ser diferente. Porque sim, somos pecadores, somos um bando de gente sem vergonha, mas que Deus resolveu alcançar com o Evangelho e mudar a história. Somos homens que pensaram ter perdido tudo quando viram a cidade queimada, mas que agora redescobrem que tem tudo e um pouco mais, porque Deus deu isso para a gente. Gratidão. Reconhecimento. Até daqueles que aparentemente nada fizeram. Porque no reino de Deus, até aqueles que ficaram descansando num ribeiro, recebem a graça de Deus. Para provar que o que nós recebemos, não recebemos porque fizemos algo, mas porque Deus já fez. E que Ele tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e nos conduza em ribeiros quando precisamos descansar, e para a batalha, quando tivermos forças
para a honra e glória do nome dele. Senhor, o que eu peço que o Senhor nos dê força para compreender os altos e baixos da vida e saber que, tanto em um quanto em outro, o Senhor está lá. Ajuda-nos a não reagir de acordo com o que nós pensamos ser correto, mas a reagir de acordo com a orientação do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos a não tomar vingança, a perdoar, a reconhecer que, se temos e somos algo, é porque o Senhor nos abençoa, não porque nós fizemos algo. Assim nos dá mais humildade, humanidade, a bênção de participar de uma igreja onde o julgamento não é a palavra de ordem do dia, mas sim o amor, o carinho, a compreensão, a graça. Em nome de Jesus. Amém.